Gente, primeiro eu queria agradecer a essa igreja, eu me sinto parte, e eu não tinha vindo nesse espaço novo aqui ainda, coisa linda, acho que não podia ser em outro lugar que essa conversa sobre esse assunto não fosse aqui, foi de Deus ser aqui, porque a gente estava começando a vir para cá, a gente tem uma recorrente conversa sobre fé e arte em igrejas evangélicas, e muito distante do que realmente é o mundo da arte, e virou uma coisa muito assim, uma coisa muito analítica e teórica, e você discutir sobre fé e arte e sensibilidade numa igreja feia é um contrassenso, entendeu? Tinha que ser um espaço como esse. E o Geraldo é meu pastor já há muitos anos. O Geraldo me conheceu lá em casa, lá em Valadares, eu sou mineiro, então nós temos uma relação de amizade, cumplicidade já há muitos anos, e já ficou na minha casa, almoçou na minha casa, então, e boa parte da minha história eu sou um devedor, confesso da história da caverna de Adulão, então está aqui uma bênção, um privilégio, uma honra. Eu lembro que eu contei isso hoje no podcast do Vitral, que eu sou um garoto de Valadares, e já trabalhava com evangelização dos meus amigos. Os meus amigos eram diferentes das pessoas da minha igreja local. Já andava de skate, tinha uma banda de punk rock, e com muitas dúvidas no coração se esse era o caminho mesmo. E aí eu ganhei um fanzine, Zec, que um punk que passou na minha cidade deixou lá e falou assim, tem a ver com você. E aquilo foi uma semente de esperança para o meu coração, assim, que eu conheci a caverna, que eu quis, e havia outras pessoas que estavam vivendo em outros lugares que a gente está vivendo com mais maturidade, mais experiência. Então desde então a gente começou a cultivar, aí, meus amigos da cidade, uma relação com a caverna, assim, muito de paternidade mesmo, ministerial, assim, enfim, muitos caminhos percorreram, mas isso foi muito marcante na minha trajetória como pessoa. E até chegar onde eu estou aqui agora, falando não só como pastor, mas também como artista. Estava falando que eu penso hoje a arte não só como não é um passatempo, mas parte da minha vocação ministerial, é um traço da minha experiência pastoral. E a gente vai falar um pouco sobre discipulado estético, do qual a igreja sempre se preocupou. E talvez nós temos num momento mais seco e mais difícil para se pensar fé e arte na igreja, no Brasil e no mundo. Mas enfim, eu queria ler duas coisas para a gente pensar e conversar. E a primeira é sobre pintura, tá bom? E eu acho que a igreja sempre foi a grande mantenedora e apoiadora do exercício da atividade de pintar, como uma coisa importante a ser feita, como uma experiência missionária. E a igreja, claro, assim, não toda ela, mas tem uma espécie de conflito com a arte também, mas a igreja sempre foi devedora dos pintores, e as experiências litúrgicas sempre foram marcadas por afrescos e imagens e uma riqueza estética muito grande, porque já se sabia, acho que hoje nós sabemos menos, mas já se sabia que não se pode amar Deus sem poesia. Não se compreende o Evangelho de Jesus, não se pode amar Jesus apenas com um cérebro funcionando na cabeça. Ele é insuficiente para abarcar toda essa história de Deus. E a pintura é uma coisa importante, e eu dou o nome disso aqui de as janelas do novo mundo. Então, pinturas não são meros enfeites, e é triste quando a igreja trata a pintura como um enfeite. E não são simples recados também, mas elas são fraturas na alma, fendas na poeira acumulada na nossa pele, na nossa alma, fendas por onde luzes entram em nossas almas, entende? As pinturas são coisas muito importantes que Deus usa como profecias e espaços de cura para nossas vidas. A nossa existência vai acumulando uma camada grossa de experiências aguentas, negativas, e a arte
ela serve para isso também, como cura do Senhor, e criando fendas em nossas almas para que essa luz entre em nós e a gente não morra. Então o pincel, ele é mais do que um instrumento delicado. Não é só isso. O que acontece no ateliê, no exercício de uma pintura, os pintores, eles são operários de um novo mundo sendo construído, uma constante evolução. Então o pincel não é uma coisa delicada, ele é uma britadeira, na verdade, e vai abrindo fendas em nós para que goteiras no telhado dos nossos olhos, ao ponto de nos inundar de uma experiência de beleza e de grandeza, que é um desejo por Deus. Todo mundo que tem esse sentimento oceânico diante de uma grande obra de arte, seja no teatro, e que no caso específico a pintura, obrigado, está tendo uma espécie de sede de Deus, mesmo que não consiga nomear isso, dar essa forma para isso, mas é uma sede comum a todos que Deus plantou em nós. Então nós somos seres destinados ao universo das imagens, e é uma pena que nós evangélicos cada vez mais temos uma relação muito pequena com as imagens, repetindo frases sem sentido, como não farás imagens, e para você conseguir dizer essa frase, você precisa recorrer às imagens, ou seja, uma interpretação muito pobre do texto bíblico. Nós somos imagens, a nossa tarefa é ser a imagem do Deus Criador. Nós só podemos ser imagens, e só deixa de ser imagem nem quando morre, porque a palavra morte é uma palavra simbólica e imagética, estética também. Nós não conhecemos nada que não tenha imagem, não é possível conhecer a não ser por meio dos símbolos. Os símbolos também, de certa maneira, são imagens. Então nós somos seres destinados a viver no mundo das imagens. Isso é uma bênção. Lutar contra isso é uma atitude anti-humana, contra a experiência humana. E é muito triste você ver assim, eu estava falando hoje com uns amigos, o Deus que nós cultuamos, o Deus cristão, é um Deus que gasta seu tempo de Deus criando luz, cheiro, texturas, imagens. Então gastou seu tempo sagrado de divindade criando coisas, e essas coisas interagem de forma ininterrupta e vão caminhando por aí. E nós vamos cultuar esse Deus e criamos um espaço mageticamente pobre. Às vezes são 4 paredes brancas, um púlpito de acrílico horroroso e um discurso feio, não dá, entendeu? Uma Bíblia mal diagramada e feia, acho que é até pecado, entendeu? Porque nós estamos falando de um Deus que cria toda essa dinâmica e cria em nós a capacidade de perceber isso. Então Deus não só cria luz, mas nos faz seres perseguidores de luz e capazes de se emocionar, dependendo de como a luz está disposta e funcionando, entende? Então Deus cria uma realidade fora de nós, cheia, impregnada de beleza, e cria em nós um desejo, uma fome natural por essa beleza. Então a trama da realidade semeia em nosso mundo interior um vasto jardim de imagens, no qual nós colhemos frutos da linguagem, da criatividade. A linguagem humana é fruto das imagens que nós colhemos diariamente, e o nosso imaginário, quando nós amamos Deus, é uma grande coleção dessas imagens que nós vamos guardando. Então as pinturas são interferências diretas na nossa forma de amar a Deus e perceber o mundo e perceber a vida. Então nele nós podemos passear e encher cestas, na realidade, né? Cesta com fios de prata que nos conectam com o sentido mais profundo das coisas. Existe uma necessidade em nós de aprofundar as coisas. André, você pode alcançar essa bolsa de criança? E dessa uma bolsa do meu filho que deram para ele, e que eu que uso, que usei. Essa é uma achei maravilhosa, e meu filho não aguenta carregar isso. Parece que você viajou de navio, ganhou. Nossa, amei essa imagem. Minha bolsa de marinheiro. Não, marinheiro não. Aí eu falei, você fala, senhor José, pode passar. Oi. Parece que você viajou de barco ou de avião com isso. É quase isso. Você entende das coisas. Quer ver? Deixa eu ler uma coisa para vocês. Eu comprei esse livro hoje, achei maravilhoso. E
deu vontade de ler isso aqui, eu falei assim, eu vou ler isso, porque isso está muito lindo. É alguém descrevendo uma cena dramática e dura e brasileira. É um livro sobre uma parte do Brasil. Meu colega escreveu. Seu colega? Ah, não acredito. Ele sabe vai apresentar seu colega. Gente, olha os amigos dessa menina. Gente, olha o nível. Outro nível. Seus amigos não são tão legais assim. Gente, olha o que o amigo dela escreveu. Aqui, ó. Patrick Torres, amigo dela. O barulho do tapa desfigurou de Mirto a alma. No instante, o estalo da palma da bêbada mão paterna sobre a sua face doeu-lhe não só a superfície da pele, mas também as profundezas de sua obscura fonte de traumas, a mente. Com o fechar de seus olhos no susto, escureceu-se o mundo à sua volta e o seu interior foi transportado a uma paralela dimensão de amargor sem arrependimento, em que toda a culpa que jorrava fonte afora fez piscina d'água profunda, sob a qual emergiu o sentimento de respeito filial que a figura do rapaz agredido ainda nutria pelo pai, mantendo com esmero a cristã tradição: honra teu pai e mãe. Gente, é uma cena de um pai dando um tapa no rosto do filho. E ele poderia escrever só assim: e o pai deu um tapa no rosto do filho. Mas é insuficiente para uma coisa desse tamanho. Então é preciso que você colhe as palavras certas para que a gente, como ele fez aqui, para que a gente entenda a dimensão da grandeza disso na alma do sujeito agredido aqui. E eu achei maravilhoso, lindo. E eu acho que isso é próprio também, assim, do que os cristãos fizeram ao longo dos séculos, de aprender a sofrer com dignidade e beleza. A feiura é inimiga de nossas almas. A feiura mesmo. Não estou falando nem o grotesco, diferente, porque, pensa, Deus é capaz de criar os seres das profundezas do mar e falar, e viu Deus que era bom, portanto é belo. E eles são seres estranhos, estranhíssimos, que assustam, mas não é só formosura, é que a beleza carrega a verdade, a densidade, e a profundeza, e significado, e é isso que é belo. E descrever uma coisa desse nível, gente, aí você entende essa sede de significado mais profundo e maior que a vida carrega. Uma vida sem poesia é uma vida sem o Evangelho, porque o Evangelho naturalmente evoca em você uma necessidade de encanto. A conversão é um canto, de acreditar que as pessoas podem ser amigas, que vale a pena ajudar as pessoas. É uma vida encantada. Então, e se a poesia é encanto, se a pintura é encanto, nosso imaginário, então isso é um grande instrumento de discipulado, que ao longo dos séculos a igreja guardou, e a gente precisa voltar a pensar sobre isso, certo? Então nós somos destinados a viver assim. Através da pintura, nós damos forma às paisagens da nossa imaginação, expressamos nossos anseios mais profundos e revelamos a complexidade da nossa humanidade. Cada pincelada é uma gota de tinta que colore o nosso mundo interior, na verdade, criando um retrato vibrante da nossa visão única e singular a partir da experiência de cada um. A arte da pintura transcende o mero ato de representar a realidade como ela é. Ela, na verdade, é uma brincadeira de criação junto com Deus, como se a realidade fosse uma grande catedral inacabada, e que Deus não termina de propósito, porque Ele espera que os próximos atos sejam continuados por nós. Como você cria uma... Olha, eu fui na exposição do Cildo Meirelles, no Centro da Banco do Brasil, e aí é uma linda Secretaria da Arte Contemporânea, que tem coisas que você precisa interagir. Você entra na obra, o Cildo questionava isso, onde é que está o fim da... Hélio de Sica, eu que estou confundindo todo mundo. Mesma escola. A galeria de Capoeiras lá no Minutinho. É perto, né? São contemporâneos. É isso. Foi uma confusão provincial.
E tem obras que você precisa interagir. Algumas não, mas você precisa interagir. Então, tire essa coisa expectar o trabalho do artista. E ele questionava isso, assim, de você, que ponto acaba o ateliê, o mundo como um lugar de criação, e o artista e o público se misturam. E Deus faz isso com a criação. O palco da realidade de Deus, quando Deus quer ser adorado, o tempo que Deus quer ser adorado, é a realidade como um todo, e nos coloca lá dentro como uma grande instalação viva, perpetuando e continuando a beleza dessa obra. Inclusive nossas belezas e angústias, medos, frustrações, dão ainda mais sabor a essa obra que é complexa. Tipo, meus filhos gostam de doce, e eles gostam de doce simples, que é esse açúcar pura. Entendeu? Quando tem muita coisa, aí meu filho veio dizer, não gosto não, entendeu? Que é açúcar, papai. E ele gosta de açúcar mesmo, se deixar assim, igual uma formiguinha. Mas você vai amadurecendo e vai gostando de coisas um pouco menos açúcar pura. Tipo, a minha esposa, ela gosta de petit gâteau, que não deve ser assim que pronuncia, obviamente, mas é que eu tenho uma bola de sorvete que tem uma textura própria e uma temperatura própria. E tem um bolo que parece um bolo que deu errado, né? Quando eu era mais novo, aquele bolo seria um bolo que deu errado, mas agora não, agora é um bolo que está dando certo. Então, e aí é um bolo que aí ele é uma maçaroca assim, né? E tem uma calda, e aí é quente. Então é uma coisa complexa, assim, tem muitas texturas, muitas temperaturas, muitos sabores, e aquilo tudo forma uma sinfonia mais complexa, como a vida humana também. Por que a nossa vida é cheia de sofrimento? Para que a nossa vida tenha beleza. Porque uma história de amor que vale a pena ser escutada, ou uma história que vale a pena ser contada, é uma história cheia de aventuras, de aflições. E uma boa história não é. Imagina um livro, um romance, em que tudo que acontece é tão bonito, calmo e sereno, e você não chegou ao primeiro capítulo, não acontece nada, e todos se respeitam, e é tudo maravilhoso. Então, aqueles elogios e aquela calmaria sem fim, ninguém tem nada em ler esse livro. Os livros geralmente são os bons, e as tramas são de irmãos que passam a se odiar e disputam o mesmo amor. Então, grandes livros, a literatura de romance e fantástica, cheia de guerras entre mundos e universos que revelam heróis e tiranos, e por meio dos contrastes, porque a maldade ela faz suporte para a beleza também, faz moldura, porque depois de uma noite escura, os raios da manhã têm mais beleza. Então você vai aprendendo a amar mais as coisas por meio dos contrastes e das agruras da vida. E nada disso se compreende sem reflexão imagética, profunda. E as pinturas, elas habitam nesse lugar aí. É isso, não são enfeites. Elas nos ajudam a manter a humanidade, e não só isso, a aprofundar a humanidade. Então, nós somos ainda barro, né? Sendo modelado pelas imagens à nossa volta, e as pinturas são empurrões desses barros aí, nos fazendo. Então, portanto, não podemos subestimar o poder de uma simples e única pintura, de uma aquarela, de um desenho. Novos mundos estão sendo construídos ali. É por isso que nós, como igreja, precisamos ampliar nossa ideia de vocação. Em algumas igrejas tem essa ideia assim, da classe dos vocacionados, aqueles que vão para o seminário se tornar pastores. Gente, isso é de uma pobreza muito grande, porque primeiro, um pastor não dá conta de pastorear ninguém sozinho, não é isso? E muito menos com os sermões e cultos. É preciso que a igreja seja uma comunidade produtora de muitas coisas, dentre elas arte, e dentre essas artes, pinturas novas. Nós precisamos clamar que esse novo estágio da igreja não virá só com discursos e livros de teologia. Nós precisamos de pintores. Então, cada pincelada seja uma reverência à beleza que existe, uma celebração da nossa capacidade inata de criar, e uma manifestação genuína
da nossa essência mais profunda. E assim como a terra que sustenta o desenvolvimento das sementes e nos oferta árvores, e as árvores nos ofertam os frutos, e os frutos nos ofertam novas sementes, e nós gentilmente ofertamos as sementes ao chão de novo, e vai criando um ciclo dinâmico, como um grande moinho que é próprio da vida. As pinturas criam ciclos parecidos. As imagens do mundo recaem sobre a nossa mente por meio do nosso olhar, e lá fazem morada e crescem, e nossa mente é capaz de criar novas imagens, como no caso de uma pintura, e essa pintura é uma nova imagem que mora em uma outra mente por meio do seu olhar, por meio de uma nova pintura, e esse ciclo é ininterrupto. Então é dar fluxo ao caminho próprio da vida. É isso que se faz num ateliê. Pintores são observadores e fazem pesquisas plásticas e utilizam de muitos campos distintos do conhecimento. A arte das imagens absorve o conhecimento da geometria, da matemática, do mundo natural e artificial, figurações, abstrações, ideias, emoções, coisas orgânicas e culturais. Muitos artistas são verdadeiros psicólogos, matemáticos, pensadores, pastores, mesmo que dizemos a sua palavra, pesquisam todos esses campos para produzir imagens que aprofundam nossa experiência de humanidade. O resultado da pesquisa dos pintores, neste variado campo de conhecimento, é na verdade uma interferência em cada uma dessas áreas. Então a pintura é a poesia do conhecimento. Uma coisa é o estudo da agroecologia, outra coisa é a pintura de uma plantação de café nas altas montanhas do interior, e as duas coisas são importantes. Precisamos conhecer a estrutura das coisas e depois sonhá-las. O mundo que Deus criou é um mundo para ser não só usado, mas para ser sonhado. Ter uma pintura em casa é estar exposto a um tipo de radiação estética, onde as ondas de sentido de vários comprimentos nos tocam, mesmo quando não estamos olhando. Deixa eu dar um testemunho aqui. Tem uma imagem que me marcou muito na infância, na casa de uma tia minha, que era assembleiana, e os assembleianos tinham, os evangélicos mundiais, tinham duas pinturas que aconteceu muito nessas casas. Uma era da Arca de Noé, meio de lado assim, com uma árvore, lembra dessa imagem? E uns animais indo assim, uma pintura assim, que até lembra-se o tom de aquarela, uma cor meio mais pastel. E tinha uma outra que era mais rara, mas tinha, que eram os dois caminhos. Lembra, Geraldo? Os dois caminhos. Gente, e o caminho do céu era horrível, sem graça. E o caminho do inferno tinha dança, era legal demais. E eu sentava, meus primos iam jogar bola, e eu já tinha alguns certos problemas, e eu sentava e passava a tarde olhando aquela pintura, uma tristeza. E ninguém me disse que para ser evangélico você tinha que ser infeliz. Mas a pintura disse, de certa forma, disse muitas coisas. Boa parte da minha teologia foi formada com aquela imagem. Eu era pequeno, os sermões eram longos e chatos, eu não aprendia. Mas o tempo do culto me formava. A disposição, a dureza dos bancos me comunicavam coisas. Nós não aprendemos só com discursos. Como as crianças, geralmente elas não lembram dos presentes que a gente dá na primeira infância. Mas de quem você era, ela lembra. Ela lembra, meu pai era áspero. Todas as palavras ela lembra do conjunto. Então, e a imagem, a estética, o tamanho, essas coisas nos formam mais do que a gente imagina. Nós estamos sendo construídos por esses lugares. E aquela pintura foi uma britadeira na minha mente. Eu lembro de passar horas, de tardes, de tédio e medo olhando para aquela coisa e chegando à conclusão. Então, se é assim, podemos fazer, né? Vamos no caminho estreito, esse caminho sem graça. Vamos tentar chegar lá. Mas nem uma dançadinha, não, pelo jeito não. Nem uma mexidinha. E aquele pessoal com aquelas roupas assim, tipo, geralmente de revistinha de adventista, assim, né? E todo mundo rindo, um sorriso sem graça, e uma roupa nada legal. Aí você vai aprendendo assim, pela vivência, pela experiência das imagens,
Que então é assim que vai ser, entendeu? Vai ser meio chato mesmo, vamos fazer o que dá, entendeu? E é isso. Então as pinturas, ninguém passa ileso por elas, assim. Nós não vamos construir novos espaços de acolhimento, novas éticas, só com discursos. Não vamos. Nós precisamos criar novos ateliês, orar por novos artistas, novos pintores, e semear isso. Senão as coisas vão continuar onde elas estão. Porque nosso coração não obedece discurso. Senão, ninguém fumaria mais depois de ver aquelas fotos horríveis dentro do maço de cigarro. Aquelas propagandas, as pessoas no alto das montanhas fumando, ainda falam mais alto. Entendeu? É isso. A experiência de liberdade, que povoa os filmes e tal. A minha esposa, ela é evangélica, gente, mas até hoje ela morre de vontade de fumar e sem nunca ter fumado, entendeu? Ela acha que assim, nossa, amor, tipo assim, ela ainda fala assim, tem 2 sonhos assim, gente, minha esposa é crente, tá, gente? Eu juro que ela é evangélica. Se libertação da mulher, então, para a mulher é mais forte, então, ela ainda fala assim, olha, eu passo por uma ela fala, pensa para uma mulher num bar fumando e fala assim, nossa, que desviada, nossa, que chique. Então 2 lugares era fumar e usar um LSD, entendeu? Aí eu respondo, ele falou assim, amor, não conta isso para todo mundo não, tá? Guarde os seus sonhos para você. Já, meu Deus, meu amor, desculpa. Chegar em casa, eu vou te dar um cigarro. Gente, é isso. Eu acho que as pinturas, elas são na verdade janelas do qual nós vemos o mundo lá fora de nós. E janela é isso também, assim, não é só para entrar ar. É uma necessidade natural que nós temos do mundo lá fora. E saber que o sol que está lá fora, o universo que está lá fora, a gente quer ficar seguro aqui dentro, mas não ao ponto de se trancar porque acontece lá, certo? Então as janelas são símbolos teológicos também, assim, e naturais em nós. As varandas são janelas que nós podemos entrar dentro delas. Elas são símbolos de esperança e da luz que vem de fora e regula a luz dentro de casa, enfim. A pintura não é só um gole de bebida forte para você ficar inebriado, pode ser também, mas não é uma poesia para esquecer problemas. Ela não carrega apenas possibilidade de prazer imediato, não é isso. Ela é um objeto embebecido, às vezes de enigmas, que nos faz lembrar que a vida não é uma sucessão de fatos sem sentido, de que há algo maior e transcendente nos banhando o tempo todo, que há uma chuva ininterrupta de graça pressionando a superfície da realidade o tempo todo. E essa sede de encanto e sonho está lá, preservada nessas imagens trabalhadas, para que a gente aprofunde as nossas vidas. Uma boa pintura te faz parar, e pairar, e refletir, e retornar à rotina com a vontade de sonhar a vida, e ela dá polimento à aliança que nós temos com o sentido da realidade. É isso. É isso, gente, sobre pintura. Gente, mas eu quero ler outra coisa aqui sobre roupa, mas alguém quer comentar algum testemunho de uma relação com alguma imagem, alguma pintura, ou com algum lugar que te marcou e que te lembra que isso é importante? Diga. Nossa, eu achei fantástico você falou sobre. E se puder enviar, depois eu gostaria. E por que eu me identifiquei tanto? Minha mãe é artista plástica. E ela tem, a gente lá em casa tem quadros maravilhosos que ela pinta, que ela pintou há muitos anos, e eu nunca olhei sobre essa perspectiva. Então, eu acho que eu chegando em casa hoje, eu vou olhar para o quadro na sala, eu vou ficar assim, porque é maravilhoso, né? E muitas vezes eu não valorizava a arte que ela fazia, não somente com quadros, mas de coisas pequenas, às vezes em potes de vidro, e a gente já teve várias brigas em casa que eu queria jogar fora, aquele tanto de coisa, e eu falava, mãe, isso não é arte, isso não é arte. E a gente teve muitas brigas por isso, sabe? Então, eu acho que agora eu vou valorizar
mas alguém quer dar um passo à frente e assim. Um documentário que eu assisti de sobrevivência do Holocausto, há uma mulher que ela ficou anos no campo de concentração. Aí ela fala coisas que a gente não percebe, assim, né? A narrativa toda. Ela fala assim: o campo de concentração não tinha quadro, não tinha cor, não tinha música, não tinha nada. E ela ficou uns 4 anos. E ela falou que depois da libertação, a família dela trabalhava tipo na área rural, e ela arranjou tipo um emprego na cidade dela. E ela disse que no caminho tinha tipo uma mercearia lá, que tinha um quadro prega, que ela se tornou depois artista plástica. Então o preconceito de artes é o prega no kit. Mas ela falou que todos os dias ela voltando para casa, dos civis que ela parava, ficava um tempão, entrava naquela bodega lá, ficava contemplando aquele quadro, entendeu? Que era o kit, que era prego. Então você vê algo que aos olhares não tinha valor, né? Ela viu o que é estar no ambiente que não tinha arte, que não tinha cultura, não tinha nada. E valoriza aquilo que é o mais simples. O mais simples se torna totalmente mágico e traz esse tipo de contribuição que o Bert falou pra gente. O Lutero, logo no começo ele viu assim, que acabaria rolar um rompimento e com os seus bichos que o perseguiam e tal, e ele chama o Lucas Cranach, o velho, e ele, o pai e o filho eram pintores, os dois, e ele gasta um tempo no meio daquela guerra, aquela confusão toda, e ele fugiu de um lugar para o outro, ele escrevendo, e ele entendia a necessidade de transformar aquilo numa imagem. Primeiro ele pede para fazer um símbolo, uma logo. O Lutero, design, nós precisamos de uma logo para isso que está acontecendo aqui. Não é só um vento do espírito, uma coisa, isso precisa tomar forma. E faz uma logo, beira um cordeirinho assim. Depois ele manda fazer a rosa, e é uma ideia dele. E a ideia de fazer uma rosa, achei maravilhoso. O Lutero não é um cara muito de rosa, não, é um cara meio bruto, mas. E ele manda fazer um retábulo, que ainda existe na Alemanha assim e tal. E numa igreja que ele ia sempre assim, ó, isso aqui vai ser a nossa pregação. E aí tem lá uma ceia, tem uma pessoa sendo batizada num tanque, e tem alguém confessando o pecado, e um púlpito, e entre ele e o povo assim tinha uma cruz, né? E é um tríptico assim, com uma pintura de 3 partes que se abre, enorme, e que ficava no altar. E ele falou assim: depois que a pintura ficar pronta, que a igreja fique aberta o tempo todo, para que as pessoas possam sentar aqui e contemplar isso aqui e serem evangelizadas. É uma pena que os reformados não pensem mais assim. Tudo vira um debate, uma palestra. Eu estava falando com o meu amigo, foi participar de uma conferência sobre o corpo. E as pessoas ficaram 3 dias sentadas, imóveis, debatendo sobre o corpo, entendeu? E existe esse esporte, assim, como se a gente... Nem uma dancinha. Nem uma dancinha, cabo estreito, né? Cabo estreito, então... Se for o Zaqueu, então ainda, né? Mas é isso, então a gente precisa acreditar nisso de verdade, que a fé cristã, ela precisa ser mais sedutora e jamais será somente se ela se tornar um discurso, mas mesmo discursiva. Nós precisamos de uma fé que a gente possa acreditar com a pele. É uma fé para mover os pés, uma fé para se apaixonar. Deus quer ser amado, não quer ser só entendido. Por exemplo, quando a minha filha diz assim para mim: pai, eu te amo, eu não fico assim. O que quer dizer? No léxico vocabulário de uma criança de 6 anos, a palavra te amo. Vamos radiografar isso. Vamos fazer aqui um trabalho etnológico, etnográfico. Não vou fazer uma sandice dessa. Eu digo também, filha. Isso, então, as verdades cristãs são para serem amadas, não só para serem dissecadas. Dissecação faz parte da vida, mas não é só isso. Então, nós precisamos. Eu me lembro de uma coisa assim, tinha um amigo aqui na nossa igreja que ele era, eu não gosto muito do Deus cristão, mas de vocês eu gosto.
Então eu gosto de vir aqui. E eu amava isso. E ele limpava o chão, ele até deu um dízimo. Não, questão de responsabilidade. Um dia que te colocou ele para falar sobre dízimo, porque ele é assim, eu sou ateu e eu estou indignado que vocês não têm responsabilidade, não querem contribuir. Porque eu venho para cá, eu ouço música, a música é boa, o discurso é bom, as pessoas são agradáveis, o lanchinho no final é maravilhoso, barato, entendeu? Eu gosto daqui, entendeu? Mas Jesus eu não gosto muito não, entendeu? Eu só gosto de vocês aqui. Mas ele falava assim, rapaz, o que é difícil para mim, eu estou quase convertendo, o que é difícil é o forró. Porque o forró, assim, eu comecei a acreditar, porque o meu ônibus passa em frente ao melhor forró e tem um ponto de ônibus em frente. E aí eu fico vindo no caminho assim, Jesus, eu não creio muito em você, mas se você existe, não deixa ninguém descer aqui não. Eu não vou para a igreja se parar aqui, porque eu olho e vejo a zabumba de longe. E parece que a luz bate na ferragem da zabumba, eu vejo. E a saia das meninas rodando, e começou a experiência. E a sandália arrastando no chão. Quando eu vejo, eu já estou lá 3 horas da manhã. Entendeu, cara? E a igreja é mesmo, é a igreja. Agora semana que vem eu tento de novo. Então ele falou assim, não é nem assim uma questão de por que eu estou aqui? É bonito demais, me envolve, entendeu? E a igreja já foi mais sedutora, entendeu? Não é uma coisa do dever. Um Deus que você deve seguir, certamente não é Jesus, certo? Não é aquele que chega e fala para você assim, olha, vem, e o cara fala, eu vou. O argumento dele era esse, vem. Então eu acho que a gente precisa se reencantar, e eu acho que nós precisamos orar para que uma nova leva de pintores muito bons renasça. Legal pensar nesse potencial pedagógico da arte cristã antes da história, né? E aí pensando hoje, no aqui e no agora mesmo, um testemunho particular, assim, tava eu sentado aqui esperando começar, e as crianças que eu conheci na rua de agora, quando elas olham pra cruz assim e falam, por que Jesus está assim, tadinho? E aí eu olhei pra ele e falei, eu não sei, mas ele sabe, ele colocou ali, pergunta pra ele. E ela falou, depois eu vou conversar com ele então. E eu achei tudo isso muito massa. Que Deus tem a cabeça quadrada. Não, mas eu estava lembrando do livro do Henry Noah, A Volta do Filho Pródigo, e esse livro nasceu muito dele olhar para o quadro do Rembrandt e ele se enxergar nele, ele perceber naquele quadro um lugar que oferece para ele casa, lá. E aí ele consegue, ele é convidado para ir para a Rússia e ele nasceu de uma hora de dizer, eu quero ver esse quadro, eu quero ver esse quadro. Ficava lá na época era Leningrado, na eleição de Petersburgo, acho que o quadro fica lá até hoje. Um quadro enorme, né? E ele fala que ele ficou lá, se não me engano, 3 ou 4 dias sentado na frente do quadro. Esse é legal, né? E aí eu livro muito em cima da interação dele com esse quadro, né? E eu acho que é isso que você está falando, né? A arte sendo esse canal. É do Filho Pródigo. A volta do Filho Pródigo do Abraão. Trabalho no hospital. O hospital é um lugar mais sem vida, existe na face da terra, mas tem pessoas ali segurando o tempo inteiro, se você quiser. Mas eu lembro até no hospital. No hospital tem a morte da liberdade personificada. Eu trabalho com pessoas que fazem diárias. E são pessoas que têm que ficar 4 horas ligadas numa máquina 3 vezes por semana para sobreviver, basicamente. E aí elas não têm outra opção, elas têm que falar todo dia, não tem férias, não tem Natal, não tem feriado, não tem nada. Eu acho isso massa, porque a arte ela traz
eu acho isso muito legal, a questão das cores também, eles colocam branco, tudo, sem cor. E aí quando você traz alguma coisa colorida, cultural, parece que é um ambiente novo, né? As pessoas se respondem, né? Parece que tem vida. Você coloca. Ó, deixa eu começar da pintura para a roupa. Tem duas coisas que eu me lembrei aqui. Uma são as pinturas que os russos também desenvolveram muito, que são as iconografias. As iconografias são aquelas pinturas bem tradicionais, assim, 2D, de figuras cristãs, de Jesus. Tem uma que é o Pantocrator, muito famosa. Tem uma do russo da Andrei Rublev, que é a Trindade, assim, 3 anjos numa mesa comendo, né? E as pinturas, elas não são pinturas na verdade. E os iconógrafos consideram aquelas imagens como orações e tratados teológicos. Então a posição da mão, existem heresias imagéticas para eles assim. Não se pode colocar qualquer cor. Por exemplo, existe uma coisa que o vermelho significa humanidade e o azul, a veste azul, a divindade. Então Jesus, ele está sempre com a roupa azul encostada na pele, porque ele sempre foi divino, e uma roupa vermelha por cima, porque ele vestiu-se de humanidade. E Maria o contrário. E se você erra as cores, você não leu a Bíblia, não sabe teologia, e eles confiam que aquelas imagens, elas são mais importantes de serem feitas do que escrito livros. Então a pessoa passa anos estudando teologia para escrever ícone. E está dito. Nós evangélicos somos muito racionalistas. Por exemplo, tem um pintor que eu gosto muito, e que é o Makoto Fujimura. Está sendo publicado no Brasil, etc. Mas ele só é respeitado porque escreveu um livro. Entendeu? Porque as pinturas abstratas dele, as pessoas dizem, não é. Ele pinta há muitos anos, ele é um grande pintor e muito respeitado. Mas a menos que ele escreva um livro, os evangélicos não vão se interessar por esse tipo de artista. Então os artistas que palestram e falam ainda tem lugar. Mas é que a função do artista é produzir o seu campo de pesquisa, de produção. Então, nós ainda temos na igreja música, que é maravilhoso. A igreja produz quantidade de música. Eu acho que não tem outro espaço que você tenha música sempre nos encontros, todos os domingos. Então a pessoa converte a fé cristã, ela vai ser emergida numa comunidade que canta, e isso é uma coisa maravilhosa. Nós não perdemos isso. Mas não era só isso, nós éramos uma comunidade das imagens, portadora de símbolos ricos e imagens, e isso é uma coisa que precisa orar, preservar e manter essas vocações, porque elas nos ajudam a interpretar a vida e o Evangelho. Outras são as iluminuras, que tem uns livros antigos e medievais, você tinha as Bíblias e as primeiras letras elas eram grandes, e às vezes tinha alguns desenhos, mas não era ilustração. Você entendeu? Uma revista infantil, ela tinha ilustrações, não era ilustração, era iluminura, e havia uma ideia de que aquilo era como se fosse uma lamparina sobre o texto. O texto está escuro, então aquelas cores não eram para ilustrar, era para você ver melhor o texto. Então o evangelho precisava ser iluminado. As iluminuras do texto, essas pessoas eram monges, e a gente tem uma ideia muito controversa do que eles eram os monges, porque eles foram muitas coisas também, boas e ruins. Mas imagina alguém que dedicou a sua vida inteira estudando teologia e se retirou para um lugar só para bordar nas letras, para que o evangelho continuasse sendo lido de forma profunda. E eu amo essas duas imagens, das iluminuras e das iconografias, que eles são... As iconografias são feitas em retiros, praticamente. Há uma oração para cada cor, e reverenciar a cor é uma coisa que a arte contemporânea veio fazer cá para frente. De alguém pintar a tela inteira de amarelo e falar: por que você fez só de amarelo? Porque o amarelo é lindo. Olha esse tom de amarelo.
E os cristãos deveriam ter mais sensibilidade para isso, porque às vezes que Deus criou a possibilidade do amarelo. Então você, quando encontra algo que alguém que você ama muito fez, guarda um souvenir, né? A realidade, como ela é mais do que um souvenir, é a própria obra do Deus Criador. Então os cristãos precisam amar os amarelos, entendeu? E os outros tons lindos, e de você olhar e falar, realmente é lindo. E eu acho que esse é o olhar próprio do reino de Deus. O pecado vai nos cegando para a beleza do mundo e da vida. E os artistas nos lembram de coisas que são importantes. Por exemplo, a pintura abstrata, que é uma coisa maravilhosa. Porque imagina a textura das árvores, as cascas das árvores. É criação de Deus. Quando nós desprezamos a obra de Deus, em parte desprezamos quem Deus é. Nós adoramos uma ideia de Deus que nós criamos, que é um Deus problemático. O Deus da Bíblia cria árvores. Então você quer ouvir a voz de Deus, olha para o que Ele faz. Quando você investiga o autor, as pessoas vão para a casa dele, olha como ele vivia, investiga a sua vida. Nós não investigamos o mundo natural como Deus criou, os tons de terra, o movimento dos pássaros e a vida. É uma grande investigação sobre a obra e a criação de Deus. E a gente perdeu a capacidade de olhar para uma árvore e achar aquilo estupendo e maravilhoso. É um objeto litúrgico que Deus enfiou no mundo que Ele queria ser adorado. E eu acho que a arte abstrata, como você dá atenção que está na galeria de arte, e você começa a olhar para uma obra e fica horas ali amando aspectos. É verdade, esse traço em cima desse é bonito. E isso te reabilita para olhar para coisas simples nas nossas casas e olhar e falar assim, a beleza aqui. Então eu acho que a gente vai ampliando, com esse discipulado estético, a percepção de beleza no mundo. E os cristãos, nós deveríamos ser, como alguém diz lá na igreja assim, que nós devemos ser uma biqueira de beleza, entendeu? É isso. Mas alguém quer falar, gente, sobre pintura? Eu acho que esse discurso sobre a importância da cultura ele é muito importante, porque nas igrejas a arte se resume só à música. Eu acho que se a gente for ver, cada um aqui reage de forma diferente a diferentes tipos de arte. E se a única opção que a gente dá para as pessoas é música, pessoas que não têm uma relação muito grande com música, por exemplo, eu tenho uma relação muito forte com música, tenho uma música específica para ouvir em cada momento do meu dia, assim, que eu preciso ouvir essa música, eu preciso ouvir essa que eu não posso ouvir agora, tem que ser. Então eu tenho uma relação muito forte com música, mas tem pessoas que não têm, e a gente só apresenta a música. E tem pessoas que têm uma relação muito forte com a poesia, e às vezes a gente é muito pobre na poesia também. A única poesia que a gente tem contato é com a Bíblia, os textos mais poéticos, mas as pessoas não criam poesia a partir do relacionamento delas, entendeu? Então eu acho que essa tua frase é muito legal para a gente perceber que existem pessoas que são extremamente visuais e que elas vão ter uma experiência com Deus a partir da questão visual. Então a gente não pode achar que a arte é só louvor, que às vezes nem isso não faz muito bem. Mas é isso, tá? A arte são várias formas de arte, várias nuances. Uns vão ser mais audiovisual, outros vão ser só áudio, outros vão ser só visual, outros vão ser do que ouve, da poesia. Então são muitas coisas para a gente achar que isso é só uma coisa. Eu ia comentar um negócio nessa direção aí também. Antes, só música. É claro, né? Houve um tempo que não era assim, mas isso foi se reduzindo. Né? Aí chega um tempo que é só música. Aí agora, de repente, começa um desespero por arte plástica, né? Pintura dentro da igreja. Só que quando você vai ver, é uma pintura empobrecida de todas as possibilidades de riqueza, de referência. Né? Minha esposa é tatuadora, então com ela eu fui aprendendo essa coisa de referência. Né? Pô, todo desenho tem referência, você não vê uma coisa assim sem ter nada vendo nada, sabe? E aí de repente você só tem pintura cristã, pintura evangélica, é legal.
Você vai pintar leão, ou um cordeirinho, ou alguma coisa assim. E só. Raramente você tem uma poesia. Eu lembro uma vez na vida que eu vi um livro de poesia feito por um cristão, que era um pastor de Assembleia de Deus. Ponto final, nunca mais vi nada poesia cristã, a não ser na Bíblia. E mesmo assim, às vezes quando o pessoal vai para a Bíblia, não consegue ver aquilo ali como poético. E aí tenta forçar uma leitura mais racionalista em cima daquela poesia, caga o texto todo, faz uma exegese horrorosa. Enfim, caga a arte da música, caga a arte da pintura e tudo o resto assim. Não, ia só comentar uma coisa parecida com o Jean, é que eu acho que tudo que é feito para Deus, ou para o que gosta, ele tem que ser muito literal, assim. Então, por exemplo, louvor, ele tem que ser muito, sabe, aquele formatinho, muito confessional. Se não fala Jesus, se não fala Bíblia, se não é extremamente explícito e literal, não é vendido, não é consumido. É uma pintura, tem que ter lá Jesus, a cruz, né? Ou, enfim, os filmes gospels são, assim, eu acho que são terríveis. Assim, você vai ver, pesquisa, filme gospel, aí é sempre aquele filme bem evangelístico, bem, sabe, literal. Isso não cabe pra ninguém fora da igreja. Ninguém fora da igreja gosta, sabe? Nem a gente gosta. Então, você vê, por exemplo, esses desenhos que estão em volta da Bíblia, né, da Idade Média, que tinham tipo, figuras míticas, tinham várias criaturas. Então, Sim. tipo assim, uma coisa que o pessoal tinha realmente liberdade para poder fazer, não ficava dentro de uma caixa. Sim. Uma coisa, só uma coisa que eu lembrei, o Henry, esqueci o seu nome dele, é o texto de Joseph Mendes, uma banda das antigas que eu gosto pra caramba. Uma vez ele fez um texto sobre arte, e a arte e a relação com os cristãos, ele criticou o fato de toda a arte cristã, ela tem que ser censura livre. Ele fala assim, a Bíblia não é censura livre. A gente pode tocar em coisas que são muito profundas que talvez uma criança não vá ver. Mas aquilo ali, a Bíblia tem coisa ali que você não vai mostrar para uma criança. Cenas de morte, várias coisas assim. Mas a gente acha que a arte cristã ela tem que ser super bonitinha e fofinha, assim, que posso mostrar para qualquer um. Mas tem que ter profundidade também. E mostrar tudo mesmo que eu estava falando. As partes mais grotescas da vida, isso, por que não cabe numa arte cristã? Ele fala outra frase, né? A cultura ofenda na alma, né? Nem sempre o que essa ofenda vai revelar é um coisa bonitinha. Não é necessariamente criar a cultura, mas acho que a ideia é isso. Uma vez fiz um curso com o Davi do Lago e tinha uma pessoa, uma mulher que tocava piano de tipo orquestras. E eles falavam sobre isso, história da arte e a reforma e tal. E eles falaram que o canto e a divisão de vozes do coral foi algo que surgiu a partir da reforma protestante. Se tiver errado, beleza. Mas a informação é essa. E que foi algo que só foi possível por causa da reforma protestante, porque a gente não tinha mulher participando da liturgia, como que ia fazer divisão de voz? E você não tinha gente fora do clero participando da liturgia, como você ia montar o coral? E eu olho para essas coisas e penso, caraca, existe uma profundidade, uma relevância social, comunitária tão grande assim na fé cristã de incluir pessoas a ponto de vamos criar um jeito novo de cantar, em vez de ser uma pessoa de cada vez, vai ser todo mundo junto, porque a gente quer todo mundo adorar junto. É algo tão assim, significativo, assim. E aí eu, pegando um gancho do que o Jair falou, assim, né, de, tipo, o que é a arte cristã hoje, assim, né, esses leão pintados na parede, é isso. Mas ao mesmo tempo também eu fico pensando, tipo, tá, beleza, faz quantos anos que eu consumi esse conhecimento em um curso que era falazer, assim, e o quanto que isso virou prática da minha vida. Eu acho que existe esse gap, assim, principalmente vindo de tradição reformada, assim, beleza, eu entendi que a reforma proporcionou isso, entendi que a igreja cultivou a arte por séculos, milênios, mas e aí, como que isso de fato cria uma fenda na minha vida, assim, e isso deixa
Olha, eu queria, antes de falar como eu comecei a pintar, mas eu queria dar um conselho. Que você precisa inserir no sua vida devocional imagem. Uma imagem. É preciso que a gente faça isso, gente. É preciso que a gente escolha pinturas boas e coloque no seu espaço devocional. Acho que tem uma coisa que nós protestantes estamos perdendo, que é não ter em casa um lugar pensado para o devocional. Nós temos em casa um lugar para ver TV, que fosse o lugar mais confortável, e depois reclama que a gente fica muito tempo lá, mas a estrutura te leva para lá. E aí a gente tem um lugar para comer, para produzir comida, e não tem um lugar para orar, porque a gente pensa que oração é uma coisa assim, um exercício muito abstrato de falar e tentar ao máximo conversar com uma pessoa sem imagem, e isso é muito difícil. As imagens ficam desorganizadas, elas estão lá. A sua Bíblia. Vou dar um conselho estético aqui. Compre uma Bíblia gostosa de ler. E tire do seu devocional a Bíblia de estudo. Devocional não é estudo. Estudo é outra coisa. No devocional é um encontro com Deus, porque Ele quer ser amado, desejado, é encontro. No encontro, só pessoas chatas ficam entrevistando o tempo todo. Entende? Então não seja uma ovelha chata de Deus. No encontro, Zé, olha, eu estou longe de casa, eu quero um abraço dos meus filhos, eu quero um relatório, eu quero quantos passos você deu, o que interessa é isso. Eu quero você. O devocional é um lugar de eu quero você, e isso envolve todas as nossas dimensões, cheiros. Nosso devocional é muito chato, porque a gente, aí assim, tem essa ideia do quarto de guerra, que é uma coisa legal, mas ninguém quer ser soldado para sempre, entendeu? Porque um quarto vai ficar, não, vamos lá guerrear. Cara, não, hoje eu quero paz, entendeu? Hoje eu estou de boa. Aí você faz outra coisa. Então todo o nosso deleite vai para onde? Para uma série. E se nosso devocional fosse legal de fazer? E se a gente tivesse aparatos em casa para viver esse momento de forma mais gostosa? Se tivesse uma poltrona de fazer isso, uma manta para dias quentes, que é só para aquele lugar de oração, que se tivesse um tipo de coisa para dar sabor a esse lugar, sei lá, o seu café, um chocolate, que é de um momento devocional, aí você vai querer ir para lá e ter coisas para ver. Nós somos destinados a criar imagens. Então você, quando tem uma pintura, você concentra em uma imagem, em uma pintura, e aí você vai sendo, e pode trocar, e ter outras, ter fotografias que te ajudem a orar. Assim como algumas pessoas acham que conseguem ter devocional algo mais longo com música, tudo bem, mas é preciso ter outras coisas. E sim, é claro que se a gente pesquisar, a gente tem ao longo da história, esses homens de Deus todos, a maioria eram poetas. Dietrich Bonhoeffer, você faz um livro de teologia, ele era poeta. Então muitos homens de Deus e teólogos eram poetas. E inclusive é preciso que no cenário de teologia também ensine os pastores a serem melhores. Eu estava falando com um amigo hoje, uma indignação, assim, porque os evangélicos, nós estamos, como povo evangélico, falando de nós, mas como povo evangélico, ascendendo socialmente. A igreja virou para alguns um lugar de ascensão, inclusive, e esse pessoal tem mais estrutura, mais pessoas, mais dinheiro, mas eles promovem e patrocinam a feiura. É uma crise assim, de um lustre de plástico, um porcelanato horroroso e umas casas sem graça, entendeu? E esse pessoal proclamador da vida, Deus me livre. Então, assim, não acende também intelectualmente, culturalmente, uma conversa pobre, quando empolgado o tempo todo, parece que está todo mundo cheirado, e, cara, Deus me livre, entendeu? E... Hã? Todo de NDF, entendeu? Gente, isso é um pecado. Gente, eu cansei então uma questão de que você que é pobre como eu, compro o que dá. Mas existe uma tarefa assim de embelezar o mundo, não de enfeiar o mundo, entendeu? E a gente tem essas cadeiras evangélicas, são horríveis. Da pior parecida do Shalom, entende?
Então, a durabilidade, a qualidade também é uma tarefa missionária. E não é só assim, falando de requinte, falando de senso mesmo, assim, de cultivar uma vida e uma vida devocional que seja um pouco mais rica, porque você é o ser imagético, você tem memória, as empresas sabem disso. Você entra na loja, tem o cheiro da loja, ele coloca a luz profissional em cima das coisas que você vai comprar. Aí você chega em casa, não é tão bonito assim, claro, lá é um palco de teatro bem montado. Aí você vai para o devocional com uma lâmpada de LED horrorosa, entendeu? Uma cadeira desconfortável, na mesa da cozinha, uma bagunça, uma bíblia de estudo mal feita, entendeu? Uma diagramação, uma fonte do Satã, entendeu? E você querendo ter um momento de prazer com Deus, não vai rolar, só se Deus te abstrair mesmo. Então, pensa nisso, eu acho que é legal a gente repensar nosso momento de encontro com Deus, e começa por aí. Eu comecei por aí, entendeu? Tem o meu kit devocional lá, e dependendo da época do ano, onde a luz bate feita em casa, eu vou mudando de lugar, porque eu não mereço isso, entendeu? Fazer uma devoção de qualquer jeito, por exemplo, se alguém te chama para pedir você em casamento e te leva na rodoviária de Vitória para comer uma coxinha, você precisa dizer não, entendeu? Falar, até que tá tudo muito bom, mas agora eu não quero nem ver você, entendeu? Não dá. Para encontrar o Deus de toda a vida, de toda a beleza, eu acho que merecia um pouco mais de dignidade num tempo como esse, entendeu? O evangélico, Deus não ouve porque ora mal. Eu acho que a oração ruim começa por aí, entendeu? Você vai orar aí desse jeito, vou nem ouvir isso, entendeu? Então acho que a gente precisa enriquecer nossas casas. Eu estou numa campanha na nossa igreja lá, para que os cristãos tenham casas um pouco mais interessantes, por uma questão de missão e testemunho. Porque você vai na casa de um budista, não tem risco de você não entender que ele é um budista. Tem a guirlanda na porta, e é bonita. Tem um monte de coisa, cheira, incenso e tal, um monte de coisa. E tem coisas para o corpo para fazer, bem mais interessante que essa oração evangélica pobre. Mas você entra na casa do evangélico, você não identifica nada. Qual é a fé desse povo? Parece um display da Shopee, entendeu? Parece uma loja de 99, cheio de coisa aiada. Eu falo assim, cara, eu não vejo como a fé de vocês permeia a vida de vocês. E eu sei que é muito comum, inclusive, falar hoje sobre como Jesus domina o todo da vida. Aí você vai, então cadê? Então é só um crente com uma informação a mais na boca e um monte de livros sobre isso, que já é bom, entendeu? Porque já é bom ter livros em casa, mas isso precisa ganhar a nossa vida, certo? Conselho dado, então. Perdão, diga. Laranjão. Eu olhei aquilo, cheguei um dia e vi aquilo tudo laranja, gente, que mal gosto. A forma do levou tudo laranja e tal. E aí, beleza. Aí teve um dia que esse vizinho tocou lá em casa, tocou a campainha e tá assim: oi, boa tarde, aqui é o fulano, da casa mexerica. Aí no meu não parou assim. Aí eu falei, mas mexerica, eu adoro mexerica. Mexerica não é feio. E aí eu lembrei daquele poema da Adélia Prado, que eu amo de paixão, que é o Impressionista, que ela fala assim: uma ocasião meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Aí eu pensei e falei, nossa, de repente o laranjão que eu achava horrível virou uma mexerica e me lembrou do amanhecer, do pôr do sol, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu falei, nossa, incrível, que história incrível. Maravilhoso. Comenta. Ai, gente. Nós
temos aqui em BH o estilista Ronaldo Fábio, ele é muito conceituado no mundo. O Museu Britânico elegeu ele entre os 6 estilistas mais criativos e entre os 100 designers mais criativos do mundo. E eu acho que de tudo que eu já li dele, tem uma fala dele que eu acho muito legal, que me lembra, né? Acho que me marca, que ele fala assim, umas pessoas ficam impressionadas com o trabalho dele, ele fala assim, gente, eu não crio nada, tudo que eu faço está aí, só que ninguém enxerga. Aí você vai olhar o trabalho dele e é isso. Tem umas roupas que ele fez com aquela bolacha, Biscoito Maria, estampa de Biscoito Maria. Ele fez aquilo, não tem mais. Quando alguém vai ver o acervo dele, me dá, quer comprar, não tem mais, acabou. E a gente comeu Biscoito Maria a vida inteira, entendeu? Alguém teve a ideia de fazer Não viu beleza, né? Não viu beleza. não via, porque chique era um biscoito recheado, que era caro, né? Era caro recheado, não era veneno, né? Isso, de Maria era da criança pobre, entendeu? Você ia lá com o no grupo escolar, né? Aí, aqui, e que eu vejo também muito legal, e que eu vejo assim, muitas coisas, o recado que ele dá, eu fico falando, gente, isso tinha que ser coisa de cristão. Por exemplo, fez uma coleção homenageando os judeus no Holocausto. Então foi muito emocionante. E não é só pegar a coisa trágica, ele mostra a coisa trágica de uma maneira poética, fica bonito, forte e leve. Então, por exemplo, para essa coleção ele inventou uma história da Ruth e se apaixona pelo Salomão no campo de concentração. Então, é muito lindo, é muito lúdico, todo mundo está chorando. E muito dessa coisa humanitária, né? Tem uma coleção que é Cordeiro de Deus, que ele se inspirou nos presidiários. Ele ficou visitando o presídio, vendo a estética de dentro do presídio. O convite era uma cadernetinha com uma carta manuscrita de um preso para a mãe. Ele pegou aquilo que é o ordinário, né? Que é o rotina, que é o ordinário, e colocou isso aqui numa passarela nas roupas. E aqui se torna uma outra imagem para você, outro comunicado. Né? Mais recente, pouco antes da pandemia, ele colocou só imigrantes na passarela, só imigrantes do Haiti, da Síria, né? Só homens e mulheres imigrantes. Então, gera um monte de reflexão, pega toda uma questão de imagem que tem a ver com isso. Eu acho que são, e uma coisa muito linda que ele tem feito nos últimos anos, que eu fico pensando novamente, gente, o evangélico ainda não fez isso. Ele está fazendo viagens para o sertão da Paraíba. Então freta o ônibus, vai a galera e aí visita as bordadeiras, as costureiras, vai lá no sertão e faz e todo mundo volta transformado e faz uma ponte. Igual eu vi ele dando uma entrevista, né? Foram umas madames ricas de São Paulo, só numa bordadeira do interior da Paraíba, elas compraram R$20.000. Né, coisa que jamais ia chegar até elas, o produto delas não sai de lá. Né, o produto delas sai de essa coisa ordinária, muito louca, né? A gente lembra das nossas avós, aqui tanto forrinho em casa, forrinho de crochê, vocês lembram? Tinha debaixo de tudo, um monte. Né? Aquilo assim, na questão estética, né? Aquilo é uma boca. Gente, Ronaldo fez vestidos só com aqueles forrinhos. A coisa mais linda do planeta. Você olha aquilo, gente, aquele forrinho da vovó que virou brega, virou vestido. Então, eu acho que exatamente a expressão que você falou de olhar para a criação e ver beleza, ver a beleza que Deus criou. Né? É muito lindo que Jesus, os discípulos estão mostrando para Jesus a grandiosidade do templo, e Jesus fala assim: olhe para os livros. Jesus converte o olhar deles
tudo cristão, né? Quem fala da questão. Vem da cultura celta, né? Os celtas se converteram, inclusive, sim, guarda com a tradição anglicana, que tem origem lá nos celtas, e os monges dedicaram muitos anos de suas vidas a iluminar os 4 evangelhos. E aquilo ficou tão bonito, e aquilo sobreviveu a várias guerras, várias invasões, e se tornou uma preciosidade do mundo da arte, aquele evangeliário. Inclusive tem muitos museus por aí, bíblias, que foram tão bem montadas, tão bem desenhadas. Esse livro é lindo, assim, tem na internet. Inclusive o Jaime me mostrou uma vez o livro de Kells, tem um desenho animado sobre a história desse livro, que eu assisti lá em casa com as crianças e tal. É maravilhoso. É um livro, é maravilhoso, gente. Gente, olha, aproveitar que o Jean puxou um assunto sobre o Ronaldo. E eu, para a gente terminar, fazer a última rodada aqui, eu escrevi algo sobre roupa e vim compartilhar com vocês, tá bom? Moda, identidade e esperança, o título que eu dei aqui. Seguinte, nossas roupas dizem muito sobre nós. E isso não é nenhuma novidade, a gente já sabe disso. Mas existe algo que a gente não costuma estar atento em relação às nossas roupas, que é o fato que eu chamo a atenção aqui. Ou seja, o fato de o universo da moda está diretamente ligado às nossas esperanças. A gente olha para o mundo da moda como olhava para a política antes, isso aí não significa nada, e não entende o que acontece ali. Eu acho que nós precisamos estar mais atentos ao que acontece ali, é isso. Mais do que cobrir por pudor, arte ou proteção, nos vestimos sempre para o que virá, para o que esperamos ou o que gostaríamos de acontecesse. Porque parece que as passarelas têm uma coisa assim meio que do futuro, porque as coleções são sempre do que ainda vai rolar. Sabe como essa coisa do carro agora tem isso? Mas é outra perspectiva, assim, que o cara tem um carro 2024 e 2025. 2025 não existe. Você não pode ter um carro de 2025, entendeu? Mas é que nas passarelas diz as futuras coleções. Então, parece assim, e tem um ar meio futurista em tudo mesmo, assim, porque aí alguns estão anunciando coisas, e com o Ronaldo tem sempre assim, conectando o Brasil do passado com o futuro e reinterpretando coisas da nossa vida, do cotidiano, com outro olhar. Mas a passarela tem isso, e o mundo da moda como todo carrega isso, essa coisa de uma conexão com a esperança. Então nós compramos armaduras porque esperamos guerras, compramos roupas de festa porque esperamos vencer as guerras. Geralmente ninguém compra uma roupa para ficar inseguro, ou para ficar pior, ou para uma possibilidade de fracasso. Ninguém compra roupa para fracassar. Ninguém, quando consegue um emprego novo, essa roupa que eu comprei para o dia que eles vão me demitir. Aí sai com a namorada, fala assim: que roupa é essa? Comprando a roupa para o dia que você vai me chifrar. Não, você compra roupas para o futuro e com esperança. Nós nos vestimos e sempre nos vestimos com a esperança de que a vida será um pouco melhor, entende? Então, a esperança é bem isso, é ter em si a espera de um bem,
E o ato de nos vestir está intimamente conectado com a espera de um bem. Já tinha pensado nisso? Que vestir tem uma conexão material e sonhática mesmo com a esperança. Então, a esperança é isso. Seja a extensão dos bens presentes ou a superação de um mal presente, e é guardar um certo futuro feliz. A esperança está sempre ligada à religião, porque dá sentido transcendental à vida, presente por meio da fé naquilo que ainda não vimos. E o futuro, tudo que tem a ver com o futuro tem a ver com esperança, e é sempre um ato religioso, mesmo que não feito no espaço religioso. Então o discurso e a prática da moda é religioso também, não só, é psicológico, é político, econômico e religioso, mesmo para aqueles artistas que não são sacerdotes numa igreja convencional, mas são sacerdotes da cultura, semeando esperança. Então, até o ato não religioso não consegue escapar da questão religiosa. Por mais que o indivíduo não participe de uma religião tradicional organizada, carrega no peito a esperança divina e religiosa de um futuro bom. Então todos os sistemas de pensamento funcionam assim, oferecendo-nos pequenas narrativas de criação, Gênesis, e de futuro, de um apocalipse. Então na passarela se reescreve nossas origens e reescreve-se nossos futuros. Então, nas passarelas, as coleções são sempre futuristas, e vemos passar diante de nossos olhos, no presente, o que será a próxima coleção, que as pessoas ainda vão vestir. As suas novas possibilidades de viverem bem estão passando ali. Então, vemos como possivelmente será o futuro por meio das roupas que serão ainda usadas, e também com a profecia. O estilista é um profeta, é um oráculo, e como todo profeta não está só pensando nas coisas que não existem, ele está criticando também o presente. Os profetas bíblicos são assim, eles fazem um anúncio e uma denúncia. E moda é meio isso, anúncio e denúncia. Então isso é esperança, isso também é religião. Então a gente precisa pensar sobre isso. Existem muitas partes da vida que são teológicas, porque nós somos desligados para perceber, dialogar e pensar. Eu acho que a moda é uma delas. Ainda é incognoscível, e com a boa parte da teologia cristã e evangélica especificamente, do que se faz com isso. A passarela usa roupas sobre manequins como meio de abrir caminhos para o imaginário. Então as roupas são, na verdade, discursos, ideias, conversas, acolhimentos, críticas. É isso que aquelas roupas são. Então, veste-se conceitos. E vestir uma pessoa de conceito, gente, a linguagem está explícita. Isso aqui é um fazer filosófico. Qual que é o conceito dessa coleção? A pessoa está vestindo um conceito, ou seja, aquilo é um conjunto de perspectivas sobre a vida e sobre a realidade. E alguns perguntam assim, mas alguém vai usar isso aí? Então não é só sobre isso, entendeu? Pera, as pessoas já estão usando, e está num lugar privilegiado de pensamento. Então um espaço de moda, claro que tem cortado por todas as questões do capitalismo, etc. Porque nenhum fazer filosófico é livre disso, nem na academia, muito menos na passarela. Mas moda é discurso sobre como o mundo deveria ser, e até mesmo quando é denúncia, é um aspecto negativo da humanidade, aponta para isso por meio de um contraste, que isso não deveria ser assim. Então mesmo quando é uma denúncia, ainda assim é um discurso de esperança. Precisamos nos perguntar então, nossas roupas apontam para onde? Entendeu? Apontam para onde? Que tipo de esperança nossas vestes carregam? Nossas roupas refletem a esperança cristã? Ou a gente já se veste com outras roupas, entendeu? Temos um discurso cristão e nos vestimos como uma roupa pagã.
entendeu? E às vezes eu acho que as lojas de roupas evangélicas são talvez as mais pagãs. Mas a relação que há entre roupa e fé cristã não é difícil de fazer, e eu pensei com as coisas que a Bíblia aponta aqui. A Bíblia trata de roupa o tempo todo, mas as roupas não aparecem sempre por acaso nos textos sagrados. Nada dos textos sagrados estão lá para ocupar espaço. Elas aparecem apontando caminhos, como no caso da folha de figueira feito por Adão e Eva. Então no nosso Gênesis tem, naquele drama importante, um momento que a discussão é sobre a roupa e o corpo, que é importante. Então de Gênesis a Apocalipse tem um discurso sobre o ato de se vestir. O ato de se vestir, segundo a narrativa da criação, é uma perspectiva teológica. Nós precisamos investir numa produção teológica que nos ajude a entender melhor o que a gente faz quando veste. Então tem lá Adão e Eva colocando essas roupas, e foi feito às pressas, e é uma roupa por causa da vergonha. A roupa da figueira é uma roupa apressada, efêmera, é uma roupa que dá culpa, e são roupas que apontam para o erro do passado. E boa parte da moda contemporânea, feita por alguns, ainda é folha de figueira. E pensa se às vezes essa roupa só de cobrir as vergonhas ainda não é a roupa que os evangélicos carregam. Uma roupa apressada, não muito elaborada, efêmera, sem durabilidade, para cobrir vergonha, né? Eu vi que minha avó dizia isso: cobre essas vergonhas, menino. Ou seja, coloca uma folha de figueira aí. Além de serem mais funcionais e duradouras, as roupas que Deus coloca depois, que ele faz o seguinte, Deus dá a Adão uma veste nova, que é de couro. Coloca uma roupa de couro. Além de serem mais funcionais e mais duradouras, elas carregam o peso de que um animal doou sua vida para que aquela nudez fosse coberta. Então cobriu-se com a pele de outro, é pele cobrindo pele, e isso é muito significativo. Então, assim como na cruz, que o Cordeiro de Deus se entrega para cobrir-se de sangue todos os nossos pecados. Já um anúncio nas vestes ali, quando mata-se um animal, que já é um primeiro sacrifício, antes do sacrifício, para pedir perdão pelos pecados, daí queimá-lo, teve o sacrifício de um animal anterior, para cobrir a pele daqueles pecadores. Então tem ali alguém doando a vida, um animal, prefigurando já o que acontece na cruz, de que o cordeiro morre e nós vamos vestir-se do cordeiro depois. Então, numa espécie de passarela, Cristo Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, e ele desfilou, não foram com as vestes do futuro apenas, mas a veste da eternidade, de uma esperança que não passa, a própria fonte da esperança e a garantia da felicidade eterna. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas trouxeram um jumentinho e sobre ele puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima, e muita gente tirava suas vestes e jogava pelos caminhos. Gente, esse despir certo tipo de veste e jogar para que isso passasse em cima, e dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus é aquele que também nós devotamos nossas vestes. Então o ato de consagrá-lo como rei tinha a ver com o ato de pegar nossas vestes e jogar para que ele pudesse passar, preparando o caminho do Senhor com as folhas e as roupas jogadas ali no meio daqueles gritos. Então, em vez de suspendê-las como símbolo de esperança, lançamos no chão para que ele possa passar por cima, porque a procura de todas as roupas, na verdade, nos leva para o Cordeiro. Todo corpo vestido quer ser vestido do Cristo, e Ele é a pátria de toda beleza e o fim de toda culpa e vergonha, o verdadeiro lar das almas, onde nenhuma insegurança habita, e a esperança suprema de todos que esperam a felicidade eterna.
a experiência do belo tem um significado escatológico, pois antecipam a transfiguração do povo de Deus nessa shalom cósmica. Então precisamos pensar se a nossa produção de vestes carrega toda essa poesia cósmica e teológica da chegada do Cordeiro, que acaba com nossas vergonhas e nós nos vestimos do futuro perfeito, que é o próprio Cristo. Precisamos pensar se nossa produção de moda, indumentárias alinhavadas pelo crivo da esperança cristã, roupas capazes de expressar o amor sacrificial, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Precisamos vestir a fidelidade, vestir-nos de mansidão, de domínio próprio. Lance suas roupas no chão, porque o rei irá passar. Realinhe sua esperança e façamos moda a partir dela. É isso. Gente, não sei se é muito viagem para vocês isso aqui, mas acho que só num espaço como esse teria chance de partilhar coisas como essa. Mas eu acho que nós precisamos orar para que as nossas máquinas de costura estejam alinhadas com a nossa esperança, a nossa fé. Tem um desacordo acontecendo aí. Nós vestimos roupas fruto de escravidão e roupas para as mazelas do nosso tempo e para as feiras do nosso tempo, e nós precisamos dar uma contribuição teológica para o mundo, de ter estilistas e ateliês e costureiras que são capazes de ver a beleza que as pessoas não veem. O Ronaldo, eu acho que é um grande exemplo que nós precisamos aprender a fazer, de ver numa bolacha esperança, porque aquilo te conecta com tanta coisa quando você vê aquele tipo de sua infância, sua cultura mineira, regionalização, casa de vó, raízes. E nós temos roupas que não nos conectam com raízes alguma. Então eu acho que tem uma parte da missão evangélica que, enquanto não ocupar as passarelas, estará intacta e nós estamos perdendo. Onde a gente fala em guerra cultural, e evangélicos também, a menos que você aprenda a costurar, é melhor que você não fale nada, entendeu? Porque não se vence isso falando mais sobre isso, entende? Se vence isso comprando linhas, tricotando, com tesoura na mão. A expansão do reino de Jesus não é expansão teórica. É preciso que a gente transforme esse universo da moda, que é muito carcomido também, né? Você passa por alguns lugares do interior da Paraíba e do Pernambuco também, cidades inteiras de pequenos escravos das vestes feias que nós compramos, entende? E tem pessoas que são profetas nesse meio anunciando que existem outros caminhos para isso. E eu acho que nós devemos estar acampados nesses temas aí, certo? Enfim, gente, mas eu queria ouvir vocês também. Então as coisas que eu queria contar aqui, o Jorge vai falar melhor sobre isso. Mas o Milton Nascimento, que é um artista mineiro e que carrega uma certa interpretação do que é o Brasil e o que é Minas Gerais, mas ele no último show, você foi nesse último show, Geraldo? Foi, né? E as vestes são do Ronaldo, não é isso? Inspirado em Arthur Bispo do Rosário e Grande Sertão. Meu Deus do céu. Gente, é muita coisa num lugar só. E eu me lembro eu fiz uma oficina. A minha aproximação com o Ronaldo foi muito rápida e muito marcante. Mas ele você estava contando que estava fazendo isso, que não tinha acontecido ainda. E ele estava dizendo que assim, uma hora ele usou uma palavra assim, que ficou na minha cabeça, e que me ajudou a colocar isso aqui também, que era uma roupa apocalíptica que ele estava fazendo, porque era o fim de um ciclo. E Apocalipse é uma linguagem religiosa, e aquilo ficou na minha cabeça assim, gente, enfim, os artistas sempre souberam disso, assim, que a música não vai sozinha, a performance no palco, as vestes, o peso das vestes, como isso acontece e tal. E nós cristãos vamos produzir vestes. Eu acho que
A gente precisa parar de produzir teologia só que no papel. É preciso pintar as coisas e construir roupas. Eu fiquei pensando várias coisas depois disso, caso assim. O que seria uma roupa própria para a volta de Jesus? Imagina. O que seria uma roupa própria para vários momentos da vida, assim, sabe? Eu sei que a gente tem nas igrejas aqui roupa do batismo, que são uns panos brancos, assim, meio fantasmagórico, assim. Algumas igrejas fazem outros melhores, mas... E eu acho que se veste, eu uso vestes litúrgicas por uma questão de moda, entendeu? Não é isso, porque tem umas casulas que parecem uns ponchos, assim, latino-americanos, com bordados e tal. Eu acho aquilo lindo. Alguém fala, nossa, você é tão conservador. Não é conservador, é porque é bonito. É porque roupa de evangélica é muito feia. Então se tem alguma coisa bordada, eu quero, entendeu? Uma coisa para você colocar, porque o evento religioso, em todas as culturas e religiões, ele é cheio de teatralidade, fumaça. O rito dos índios é lindo, aquele imitando o som da terra, e a marcha inebriante ali, o tambor, o êxtase. Mas a fé evangélica é uma grande sala de aula, um curso que não acaba nunca, ninguém nunca forma, entendeu? E falta esse ar de mistério, que só a arte pode trazer. A arte é para isso, a arte é misteriosa, de signos, e nos conecta de novo assim, realmente, o sagrado é real, e o Senhor está aqui. Eu acho lindo, porque assim, Jesus está entrando em Jerusalém, e o povo não sentou e perguntou, e aí, o que isso significa? Não, o pessoal começou a gritar e jogar roupa, e esse é o ato diante de Jesus. E você vê o Apocalipse, você tem o símbolo de Jesus voltando, e tem a descrição das vestes. E eu gosto de um Deus que faz o culto do Velho Testamento, é descrito pelo próprio Cristo. E ele diz, sacerdote meu não vai vir com essa roupa de judeu qualquer não, vou escrever o que eu quero, entendeu? Jesus é criterioso, entendeu? Eu quero pedras, tem brilhante, tem ouro. E o perfume do templo, ele fala assim, Deus dá uma receita. Eu quero um pouco disso, um pouco daquilo, patenteia e fala, ninguém mais faça isso. Vou matar quem produziu isso. Exatamente, está lá no texto assim, interpretação minha aqui, mas é isso. E se alguém fizer esse perfume desse jeito aí, eu vou eliminar. Esse perfume é do templo. Você já tinha uma coisa de memória olfativa no templo, fumaça, entendeu? E eu acho que nós estamos na fase mais pobre dessa coisa toda, entendeu? E nós precisamos resgatar coisas que são naturais para nós. Vestir é uma coisa teológica. É preciso que a gente pense mais nisso. Então, eu estou na fase assim, não dá para respeitar profeta que não gosta de poesia, não faz poesia, porque os profetas da Bíblia são poetas. Aí o cara, eu sou profeta, então fala poesia aí. Só não vou ouvir nada que você está falando, não. E sim. E vamos conversar sobre roupa. Que roupa é essa de profeta aí, horrorosa? Não é minha religião. Nós precisamos pensar mais sobre, sonhar coisas. Eu estou sonhando com avivamento. Porque nesse avivamento todo mundo ficar no culto que não acaba. Eu fico assim, gente, avivamento não pode ser um culto que não acaba. O pessoal não tem criança, não. Porque eu tenho 3 filhos. Quando o culto dura muito, eu mesmo fico agoniado. Preciso parar de pregar, porque meus filhos estão com fome, entendeu? Então esse culto que não acaba nunca, não pode ser um avivamento, porque a vida precisa andar. A vida como precisa andar. Um avivamento real, estou fazendo só uma aposta aqui, gente, é quando a gente começar a nos vestirmos com mais esperança, e dar mais atenção ao que a gente compra, o que a gente veste, o que a gente consome, mesmo que demore mais tempo, mesmo que custe um pouco mais, mas se recusar a participar desse mercado de feiura do qual nós somos envolvidos. Eu não sei assim, Deus é o Deus da vida, de toda beleza. Ele olha para você e fala assim, tem uma coisa errada, entendeu? E não é só sobre riquinhos, esse esquadrão da moda, não é isso não, é sobre um negócio infernal mesmo, tipo assim, roupas caras e horrorosas, brega. Os pastores ricos são os mais bregas, entendeu? E porque tem a marca tal, e você fala assim, gente, não está certo isso. Nós precisamos florescer o mundo, não ser os patrocinadores e a vanguarda do atraso, entendeu? Não, nós precisamos sonhar com um avivamento que produza muitos ateliês,
para muitas coisas. E poetas para a gente poder interpretar a casa do vizinho. Como o nome muda, né? A casa é mexerique, você. Uau! Como as palavras mudam tudo. E enfim, é isso. Gente, alguém quer comentar sobre? Se você comentou sobre essa coisa de participar desse mercado que explora a mão de obra, na coisa da roupa, né? Nesse universo da moda. E aí isso aí eu fiz um comentário, o cara do Ronaldo fala assim, não é de um grande estilista, não. Mas são coisas interessantes, é uma marca, acho que até o Marquinhos chinês, está bem famoso no Brasil já, mas ele tá assim, o algodão é daqui de Minas Gerais, você conhece? Se você conhece? Eu quero nem fazer propaganda da marca, mas é legal isso. Assim, o algodão é daqui de Minas, eu achei isso legal. Não é tão baratinho e tal, mas por exemplo, aí tem cenários de Minas Gerais, aquela capa do Gerais, que é um álbum do Milton Nascimento, tá? Uma das camisas, é a 7, 3 pontas e um trenzinho, tem essa camisa. Né? Então assim, aí você vê que isso é um negócio mais artesanal, né? E tá vendendo no Brasil todo, aqui no caso é Gilberto Gil, né? Não é nem tanta expressão da mineiridade, né? Mas é bacana, então se o cara tá preocupado pelo menos comunicar alguma coisa melhor, né? Mas assim, com uma qualidade melhor e tal, alguns caminhos eu achei muito legal, assim, não tô nem conhecendo, às vezes alguém aqui até tem alguma coisa negativa, né, contra a marca, não sei, mas é de Juiz de Fora, exatamente, e eu gostei demais. E assim, eu achei viagem, mas eu achei uma viagem legal, essa proposta eu nunca tinha visto, ninguém fala, a gente sempre diz aí, né, preciso ter mais presença cristã na cultura, a gente ouve falar em várias áreas, né? Na música, na academia e tal, não sei o que. Eu nunca tinha ouvido a perspectiva da moda. E eu comecei a viajar aqui junto com você, aqui, né? Nossa, imagina uma passarela e uma roupa que comunicasse ali com muita clareza, evidência, esperança e tal. Eu tivesse um artesão, né? Sei lá, que era um estilista, realmente cristão, né? Sem um leão. Sem ser não. Vou acabar com essa savana, né, gente? Foi uma viagem boa. É bem chato os problemas. Você fala uma coisa tangencial, mas é uma coisa que eu estou refletindo há alguns dias, por causa de algumas questões da vida. E uma coisa que sempre incomoda nas igrejas, que é a comida das igrejas. Incomoda muito. Tá bom. Mas aí a gente está falando de influência cristã, né? Também. Tem igrejas que não têm comida, mas eu não conheci ainda. Eu conheci igrejas que têm muita comida. E o problema é que quando você começa a pensar no estilo de jardim, né? Pensar no estilo de contemplação, o que vai surgir é uma comida saudável, né? O que vai surgir é a criação de Deus como ela é, o que vai surgir é escolhas saudáveis, né? Porque se você não viver, você não tem um propósito algum, né? E se você comer certas comidas, é você se matar, literalmente. Você viu que é veneno, você sabe que é veneno, mesmo assim você toma o veneno, né? E eu acho engraçado, assim, pra mim isso é uma incoerência, mas meu sonho, quando eu sou pobre, é comer aquele tanto de verdura, aquele tanto de fruta, que é uma coisa que eu não tenho acesso hoje, mas é meu sonho. No dia que eu vou alcançar isso, eu não preciso de mais nada, sabe? Porque é uma coisa muito boa, que faz bem no meu corpo, eu me sinto bem.
Mas eu estou refletindo assim, e esse estilo de jardim, essa alimentação? Será que quanto que vai poder trabalhar e ela vai ser comida? Porque também trazer, enquanto pessoa, perder é uma coisa que... Então eu fico pensando, se a gente também não precisa influenciar na alimentícia. Eu estava vendo um caso do Japão, da cultura japonesa aqui no Pará, mas é uma pessoa que veio do Japão, e ela tão lindo. Ela pegou uma área que era praticamente desmatada e ela reflorestou com vários tipos de plantio e virou uma floresta. E aí é lindo você notar a beleza naquilo que a pessoa falava. Me deu tanta esperança, me emocionou tanto, porque eu não sou o tipo de pessoa florestalista, ambientalista, nem nutricionista, mas é possível enxergar a beleza na criação. E aí, está sendo um exemplo de como que faz uma cultura ser sustentável, uma cultura de plantio, seja sustentável, bonita e que refloresta a Amazônia. Então, o lago tem uma propriedade toda destruída e ele só tem uma floresta. E aí, como que é os detalhes que eles fazem a cultura milenar japonesa de plantio? Então, ele vai falar, olha, tá vendo essas formigas aqui? A gente não servia. Essas formigas, elas estão fazendo uma função aqui dentro da lavoura. Então, elas estão passando aqui, mas a gente vai deixar. E aqui está nascendo uma coisa aqui, né? Um feijão, não sei o que, e do outro lado está nascendo um pé de maracujá. E aí, tudo muito junto do modo que a gente encontra na natureza. E como que a comida deles é perfeita, que não usa nem agrotóxico. E aí a gente, sabe, eu sinto coerência no cristianismo também, porque, nas igrejas que eu já estive, aquele banquete, mas é tanta coisa, nenhuma banana, mas é um banquete tão grande, sabe? E eu trazia fruta, porque eu sou radical, eu sou questionador, eu sou muitas coisas, pode não parecer, mas eu sou. E eu trazia banana e as pessoas me olhavam assim, que graça essa banana? E eu, sabe? Então eu fico pensando, se eu trazer uma banana aqui, eu sei que vai voltar para casa. Pode ser. Amém? Então, glória a Deus. Mas é isso, sabe? Porque assim, Aqui é banana livre, banana livre, banana free. É para eu viver mais e viver o reino de Deus. Eu não vou chegar na moda sem comer, eu não vou comer bem, eu não vou chegar. Nada disso é possível se não se alimentar com atividade física. E eu não sou, claramente, as pessoas que me conhecem, eu não sou a pessoa que levanta bandeira no nutricionismo. Mas eu também não sou idiota, Deus não entendeu, gente. Mas é porque eu vejo, está escrito, é tóxico. Eu vou comer. Sabe? Eu tenho uma dificuldade também, porque eu também sou mais racional. Eu sou muito emocional, mas tem uma parte que me fala, mas por que eu vou vir pra cá? Não entendo. Então, assim, não é sobre estrito, mas é sobre ter mais saúde para incluir outras pessoas, né? Diabético tem uma dificuldade nas mesas, a gente tem que incluir. Então, essa é a minha perspectiva. Por que nós falamos de criação é bonita na arte, mas a criação não é bonita no nosso histórico? Eu acho estranho, né? Por que desprezar essa criação? Por que a gente tem uma dificuldade imensa de criar nossos filhos com alimentação saudável? Porque ela não faz parte da nossa vida. Então, fala, né? Vou fazer um curso, né? Com preço, e eu sou pobre, eu sempre escrever tal coisa. Mas será que é o preço? Ou é eu decidindo também? Então, fico me perguntando, porque é tão bonito ter uma mesa cheia de frutas também, beleza. Imagina se nós chegássemos e fossem referências de pessoas que têm alimentação mais saudável. Isso é uma coisa diferencial no mundo, porque é uma que está engessada. Mas é um pensamento particular, talvez, né, na sou um idealista, mas eu estou refletindo sobre essas coisas. Maravilhosa a contribuição, acho que tem que pensar mesmo, claro. Inclusive, existe muita gente pensando isso há muito tempo. Assim. A fé cristã, a questão da ambiental, a fé cristã é patrona dos movimentos ambientais. Ela degrada também. Então, é que cristianiza muita gente. Mas por trás de todos os movimentos de proteção ambiental tem crente. A agroecologia no Brasil, se você for geografar, crente.
Então eu, por questão de pesquisar, conheço muitos movimentos agroecológicos e são crentes. É que o hábito alimentar do Ocidente é complicado, entendeu? E nós cristãos vamos abrir com essa alimentação. Mas não é caro mesmo comer verdura não, viu? Na minha casa a gente come verdura e fruta todos os dias. E se trata no Brasil, não é melhor do que os outros países. Não é caro, não é questão de opção mesmo, decisão. Mas é claro, tem tudo a ver, isso é muito importante. Só uma coisa que eu tinha falado, quando ele fala de duas coisas. A primeira é esses Instagrams assim, de pedagogia saudável, né? Que falar um pouco mais saudável. Desses Instagrams assim, de pedagogia saudável, positiva. E eu vi o pessoal comentando num desses Instagrams uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é sobre como que eles não iriam acostumar o filho deles a comunidades comemorativas comerem comidas super saturadas. A gente teve essa tendência, né? Tipo assim, nossa, hoje é uma data comemorativa, então vamos pegar, sei lá, é o dia do lixo, né? É o dia de pegar as piores comidas assim pra gente comer. E eles queriam criar uma cultura oposta disso. Eu achei isso muito interessante. Mas outra coisa que é essencial e bastante que eu tinha pensado é sobre como que outras religiões, inclusive, têm essa coisa com a comida, né? A gente pensa nas religiões asiáticas, assim, outras religiões de matriz afro aqui no Brasil, e tipo assim, é muito forte isso, alimentação saudável. E a gente realmente parece que as coisas totalmente escanteiam. Mas olha, uma coisa, mas afro tem ritos alimentares. Essa galera come lixo pra caramba. Não tem uma relação saudável não, viu? Você vai, a galera assim, os amigos próximos não tem uma vida nada saudável. Você tem uma relação com divindades que tem relações com alimentos e outros que você não pode comer, mas não é um negócio assim fit não, entendeu? Olha, sobre a questão de filhos, eu tenho 3 filhos. Eu descobri algo sobre alimentação, gente. Alimentação não é um negócio simples, tá? E festa de criança não é para dar banana mesmo não, gente. Porque comida não é um negócio assim matemático, tipo assim, estou comendo tantos nutrientes para preservar a minha alimentação, não é isso. Isso é quando a nutrição, que não é isso, né? Quando o nutricionista vira uma religião e você come muito mal, porque tem comida que é a comida que lembra festa. Ninguém come pipoca. A história dessa fase agora é de ter que precisar tudo. E foi muito assim, não come carne, você come proteína. Gente, chama carne de carne, sabe? E aí você fala assim, olha, a criança, vamos comer filo, meu filho? Cara, ele quer pipoca. Porque a pipoca, ela é um símbolo de alegria no Brasil. Tem brasileiro, eu não como bolacha Maria pensando assim, quantas gramas tem aqui? Cara, essa comida que eu pedi na minha avó. Comida de cara de vó, entendeu? Então essas regras vão mudando e tem que pensar, a gente não criar uma balança assim, muito nutricional, mas é que a comida, ó, inclusive comida e religião tem uma coisa assim, comida também é teológica. Nós comemos Deus na ceia. Então é um debate mais amplo do que é comer saudável. Uma criança que não come coisa que faça alegre não é saudável. O propósito da vida não é durar mais tempo, entendeu? Durar mais tempo, gente, as pedras duram mais, entendeu, do que nós. Então a comida ela é ritual, ela é festiva, ela é alegre, e que você vai se destruir. Mas a filosofia da alimentação é uma coisa mais complexa do que só comer coisas que são... Por que é saúde, entendeu? É que todas as taxas em o ser humano é mais que isso, entendeu? Tem dia que você precisa comer pipoca com seus filhos e ser feliz, entendeu? Desorganizar a casa, faz parte. E a arte faz muito isso também, né? De questionar padrões, senão você cria um novo padrão que tolhe também o que a vida é na sua complexidade aí, né? Mas enfim, daria outra conversa longa hoje sobre alimentação. Pena que a Carol não está aqui, não sei isso, eu nem sei se pode falar, mas ela é muito correta, né? E ela fez uma viagem de férias com a esposa, filhos, e ela veio me contar que pela primeira vez em criança ela deu uma relaxada. E ela falou coisas que ela não permitia, que eu nem sabia, assim. Falei, porque não permitia com a mesa. Ela explicou como que é a mesa, a pessoa come o que não necessita, porque está na mesa, você está lá, você vem e come. Aí ela falou um monte de coisa que ela liberou, e essa foi a melhor viagem na vida deles. Coisa que ela não deixava as crianças comerem, os filhos, né? E dessa ela decidiu, entre aspas, dar uma
ela não chutou o pau, já continua no projeto, né? Mas acho que dá uma aliviada. Eu dá uma equilibrada. E voltou com esse saldo, que foi a melhor viagem da vida deles, né? Só a última coisa que eu quero lembrar aqui, que o arcebispo do Rosário, que foi o Batista, que veio no Rio de Janeiro, e a obra dele mais fabulosa é o manto que ele fez para se apresentar diante de Deus. Nossa! E é maravilhoso, porque ele era um pobre, esquecido, né? Lá no manicômio, sem parente, sem ninguém. E ele pegou o que ele tinha. Então, o manto é aquele cobertor que até hoje a gente chama de cobertor de mendigo. Aquele cobertor cinza. E ele foi bordando tudo o que tinha. Resto de coisas, de cacos, de objetos. E é louco, quando você vê uma coisa do arcebispo, sempre tinha uma coisa assim. A primeira vez que eu vi, foi que na grande galeria do Palácio das Artes, eram vários artistas que eu estava andando. Na hora que eu cheguei, eu vi um monte de coisa pendurada e eu senti algo tão forte. E não era o manto, eram outras obras. Na hora eu pensei assim, é o arcebispo. Nossa. Que passa esse recado. Mas é muito bem a gente pensar nisso, né? Tinha um louco lá no hospício do Rio que fez uma roupa para se apresentar diante de Deus. Uau, e a Nilce da Silveira, psiquiatra, ela revolucionou a psiquiatria no mundo, porque ela levou tela para os doidos pintarem. Né? E lá no Rio tem o Museu da Imagem do Inconsciente. Revolucionou a psiquiatria porque ela levou a eles a possibilidade de se pensar através da arte. Inclusive lá no Raul Soares tem, não sei se ainda tem, mas os instaladinhos bandos com o desenho do Ronaldo. Sim. Lá no Hospital Psiquiátrico. E ele fez uma coleção homenageando o arcebispo e apresentou lá no Raul Soares essa coleção. Fez um desfile lá. Você estava internado lá na época? Ô, gente! O Marquito que falava. O Marquito. Quando estava falando essa questão de moda, aí eu tive uma marca de camisetas, quando eu estava lá, sou de Manaus, eu tinha uma marca de camisetas de Manaus, que ela era para valorizar a cultura local, né, de lá. E eu fiquei vários anos com isso, e tinha esse intuito mesmo, de valorização da cultura, e eu estava precisando vender, estava vendendo pouco, precisando vender. Aí o meu pai, com muita boa vontade, falou, vou te levar num amigo meu, que tem um monte de loja lá no centro, e aí se botar na loja dele, vai vender. Vamos lá então. Já fui meio cético, assim. E o cara era crente. Aí eu mostrei as camisetas pra ele e tal, ele viu o Instagram assim. Aí eu vi que ele não estava muito empolgado, e meu pai olhando assim, eu quero expectativa. Não vai dar certo. Aí ele falou assim pra mim, cara, bonito, mas eu posso te dar umas dicas para vender mesmo? Aí eu já fiquei assim, né? Aí ele, faz os mini-vídeos. Aí eu fiquei olhando assim, ó, os mini-vídeos. Cara, vai vender pra caramba. Faz as tuas camisas, meus mini-vídeos, que eu vou botar tudo pra vender aqui. Tu vai ficar rico, cara. Eu fiquei assim. Aí não manda você escrever em inglês, não, manda você escrever em inglês, escreve em inglês. Aí eu fiquei jogando minhas coisas assim, meu pai ficou, você não sabe o que ele tá falando, meu filho. Aí eu falei, não tenho a menor vontade de fazer camisa dos vídeos. Mas essa coisa, né, da moda evangélica, não falar nada. Só outra coisa que eu lembrei, porque essa história é mais que eu acho engraçada, mas a simplicidade que a gente comunica com a forma que a gente se veste. Tem um ativista que eu gosto muito, se você vai pagar no meu momento, mas eu vou falar dele, que eu achei isso legal. E ele morou um tempo com a Madre Teresa, lá em Calcutá, e ele aprendeu a fazer roupa lá, porque eles faziam as roupas deles. E até hoje, se você vê o Chico em qualquer vídeo, foto, ele usa umas roupas assim, você pode achar muito toscas, mas é tudo ele que faz. Meio neomonástica, assim. É, exatamente. Até hoje é blusão, calça também, veste um balão, assim. E ele faz as roupas dele, ele fala que aquilo ali é um discurso dele. Inclusive, numa das conferências que ele participou, eles levaram um menino de algum país que é explorado nesses sweatshops da vida, que faz as roupas que o Ocidente usa,
por mais que não seja assim, uma veste para ver Deus, mas a veste do dia a dia fala muito também sobre a nossa relação, inclusive com a criação. Deus está preocupado com o menino que está lá sendo explorado, fazendo uma blusa para a gente poder comprar uma 10 reais na cheia, na Shopee. Oi, gente, queria agradecer a vocês e de novo aqui a Caverna, essa mãe de muitas ideias, projetos, pessoas ao longo de tanto tempo. Uma honra a gente estar aqui hoje, viu, pastores e comunidade, obrigado por esse privilégio de estar aqui com vocês. E gente, todo mundo que veio lá da Estação Casa, eu falei com o Jaime assim, poxa, eu vou estar essa semana aí, vou ter essa noite livre, eu queria muito que a gente tivesse tempo para isso, falar sobre roupa, banana, bolacha, filosofia, a vida, a teologia, e a gente precisa de espaços assim para pensar um pouco, né? E falar com o outro sobre coisas que são importantes, que a gente lida o tempo todo e às vezes não para pensar sobre a extensão da nossa teologia para o todo da vida. E é isso, gente. Agradecer a vocês. Obrigado por a gente poder viver isso juntos.